Seja bem-vindo a mais um podcast Papo Astral. Esse podcast que muda o seu astral juntamente com as tintas Renner. Eu sou o Victor Abes, um amante impulsionador desse formato de comunicação. Não me canso de falar que é sempre um prazer e uma honra incomensurável fazer parte desse projeto aqui do Papo Astral, onde a gente conversa com pessoas sensacionais, a gente escuta histórias emocionantes e inspiradoras que com certeza valem a pena o seu play, o seu curtir, o seu compartilhar e deixa seus comentários. Cara, e assim, né? Se tem uma das coisas que nos ajuda muito, né, a melhorar o nosso astral, é cor, é arte, é história, é cultura. E a gente vai trocar uma ideia com três grandes figuras aqui. Nós temos artistas na mesa, a gente tem curadores de arte envolvido, que é o Festival Olhe Pra Cima, tá? Que é o primeiro festival de muralismo e arte urbana de Porto Alegre. Cara, se tu não é daqui, do Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, talvez tu não esteja ligado, mas o negócio é insano. Imagina tu tá passando pela cidade, rodando pelas ruas, olhando prédios imensos e tu se depara de longe com uma arte linda, maravilhosa. E eu, que sou completamente leigo nesse assunto de pintura, assim, se eu vou pintar um homenzinho, é aqui nos palitinhos mesmo, eu acho aquilo simplesmente incrível e impressionante. Fica lindo demais, dá cor pra nossa cidade, dá prazer de rodar pelas ruas. Então, nós seguimos com esse festival, são vários anos, e agora a gente vem aí pra edição de 2024 e a gente traz pra mesa, então, lembrando que esse projeto é apoiado pelas tintas Renner desde o início, mas a gente vai escutar um pouquinho mais dessa história. Vamos trazer para a mesa ele, que é aí o grande curador e idealista do projeto, que é o Vinícius Amorim, e as artistas Pamela Zorni e Cacau Weimer. Por favor, sejam muito bem-vindos aqui ao Papo Astral, queridos. Tudo bom? Tudo bem. E vocês, ansiosas de fazer parte do projeto esse ano? Ai, sim, vai ser ótimo. Conta um pouquinho da tua história, então, Pamela. Então, primeiro eu queria agradecer, né, pelo espaço para falar. Meu nome é Pamela Zorni, eu tenho 26 anos, sou pintora, artista visual, formada em artes visuais pela URGS e agora terminando meu mestrado em poéticas visuais pela URGS também e também fazendo uma licenciatura. Então, muita coisa aí acontecendo. O meu trabalho artístico, hoje, ele está muito ligado ao espaço da universidade, embora eu procure sempre expandir para além dela, né? Eu já fiz aula no Ateliê Livre, já dei oficinas também em vários espaços diferentes da cidade. Já tive algumas experiências com arte urbana, embora nunca nessa escala, né? Como a gente tinha comentado antes. E o meu começo, né? Comecei a pintar com a minha avó, na verdade. Que massa. no interior, né? Eu não sou de Porto Alegre, eu sou de Três Coroas. E eu e minha avó pintávamos panos de prato, camiseta, enfim. Minha origem é daí, né? Comecei a pintar nesse espaço de casa com a família mesmo. Nato, e Três Coroas é uma baita região, baita cidade. E você, Cacau? Bom, eu sou Cacau Weimer, eu sou de São Leopoldo. Né? Eu sou artista e professora do ensino médio, da educação básica. E minha trajetória, assim, como artista, né, como pintora, né, meu trabalho ele permeia pelo campo da pintura. Ele vem muito de um lugar comum, assim, a vários artistas, né? Desde a minha infância eu tenho interesse em pintar, em desenhar e conforme esse interesse foi crescendo, né, eu acabei abraçando ele, fiz também a minha formação em artes visuais na URGS, fiz a formação em licenciatura, depois bacharelado, né? E a partir de agora, minha pintura, ela permeia muito desse lugar de observar o mundo, assim, né? Observar o meu entorno, esses espaços internos, assim, que me motivam. E, bom, acho que mais ou menos é isso. Muito legal. E, Vini, cara, primeiro eu queria te agradecer, porque, esse festival, esse projeto, sem dúvida nenhuma, eu como cidadão de Porto Alegre, hoje rodo mais feliz, a cidade está mais bonita, tenho mais orgulho da nossa cidade. Eu realmente acho esse projeto incrível. Em nome de todos os porto-alegrenses aí, a gente agradece demais. Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado. Então, meu nome é Vinícius Amorim, eu sou idealizador e curador do Festival Olhe Pra Cima, né? Trabalho já há 10 anos com curadoria de arte e projetos conectados às artes visuais, sempre tentando dar esse enfoque, assim, na democratização do acesso. Eu acho isso super importante.
E acho que o projeto fala muito disso, assim, de a gente democratizar o acesso, tirar a arte das galerias e dos museus, aproximar a arte da vida das pessoas, né? Trazer e despertar esse olhar mais curioso, né? Sobre a nossa própria cidade, fazer as pessoas desacelerarem, né? Isso é tão raro hoje em dia, e olhar para cima e desfrutar do que a gente vem fazendo. Então, a gente fica muito feliz de poder dar essa contribuição para a cidade. E, enfim, agradece também a Tintas Renner, que é uma parceira de longa data e que nos ajudou a tirar esse sonho do papel, né? Um dia tudo isso foi só um sonho, um projeto, e hoje a gente consegue ir para a nossa edição de 2024, trazendo novos murais, conseguindo envolver mais artistas. Enfim, a gente está super emocionado e ansioso para ir para a rua e pintar. Cara, que irado. Sabe que a gente tava falando aqui nos bastidores e acho legal a gente trocar essa ideia bem no início, assim. Tem alguma diferença da ideia do que a gente cria hoje de arte nesses grandes murais com o que se entende de talvez street art, a cultura do skate, né, do grafite? Como é que funciona assim? É porque a gente estava falando que vocês trazem um pouco da ideia de uma arte mais clássica, né? Eu acho que aos poucos o nosso festival também vem amadurecendo, né? E lá nas primeiras edições a gente estava olhando com muita atenção para os artistas, né, da street art, do grafite. Os artistas já estão acostumados a ocupar a rua, né? Sim. E num primeiro momento, lá em 2021, a gente trouxe e colocou esses artistas em evidência. Mas já em 2022 a gente começa a olhar um pouco para as galerias, para artistas que, enfim, trabalham com uma estética um pouco mais clássica, um muralismo um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver na rua, né? E eu acho que agora em 2024 a gente pisa fundo, assim, e acelera nesse rumo, né? De, enfim, tentar provocar um pouco esse olhar, né? Tentar trazer, enfim, uma questão um pouco mais inédita dessa estética que a gente está acostumado a ver na rua, e olhar um pouco para esses artistas que ainda não tiveram essa oportunidade de estrear na rua e tal, e trazer eles para o jogo e entregar um grande paredão para que eles possam também colocarem aí os seus talentos e apresentar um pouco do seu trabalho para o mundo, né? Sim. Mas me diz, em que momento surge assim o festival? Em que momento surge o Olhe para Cima? O Olhe para Cima é um desejo antigo não só do Vini, né? É um desejo antigo de toda uma classe dos artistas urbanos, dos artistas tradicionais, né? Que desejavam já isso. É um movimento que acontece no mundo todo, né? Não é uma novidade. Uhum. Eu acho que a gente tem aí um papel muito importante de ter conseguido executar essa ideia, né? Mas ela não é inovadora, né? Outras grandes capitais do Brasil já têm seus festivais de arte urbana e de muralismo, né? Porto Alegre demorou um pouco para ter, e a gente sempre olhou para fora, né? Não só para o Brasil, né? Mas muito para a Europa, para a cena americana, que é muito importante também. E só que quando a gente começa a fazer esse olhar para fora do mundo, né, um pouco mais distante da nossa realidade, né, brasileira, às vezes essa história a conta não fechava, assim. E quando a gente consegue entender que outras capitais do Brasil conseguem, né, mobilizar e organizar os seus festivais, a gente consegue entender que sim, é viável, sim, dá para fazer. E a gente começa a acelerar um pouco mais nesse caminho de conseguir executar a primeira edição. Ela acontece em 2021, né? A gente pinta 5 murais. Eu gosto de dizer que quando a gente colocou na cabeça que ia pintar 5 murais, a gente não tinha pintado nenhum. Então, o primeiro ano foi um grande desafio para todo mundo, né? Eu me cerquei muito dos artistas que já tinham mais experiência, já tinham pintado grandes formatos. Mas agora a gente vem arriscando um pouco mais, tentando trazer artistas que não ocupam ainda a rua, né? E mostrar tudo isso para o público com uma curadoria super plural, diversa, querendo justamente instigar as pessoas, né, com as
diversas possibilidades que a arte tem a nos oferecer, né? Então, Sim. acho que a curadoria, ela olha muito para isso, para a gente conseguir entregar isso, né, como um grande legado para nossa cidade. Isso é muito bala. E, cara, antes da gente falar um pouco de como é que funciona toda essa loucura, assim, né? Indo para a parte, talvez, até prática da coisa, a gente tinha conversado também ali nos bastidores que tem... eu considero que esse festival, que esse projeto, ele tem uma entrega social 360, assim, como um todo, tá? Mas ele também tem uma entrega social de levar a arte e aproximar ela de comunidades e tudo mais. Como é que vai ser como é que foi e como é que vai ser essa versão de 2024 aí? Essa nossa preocupação, assim, porque como eu te comentei, a democratização do acesso à arte é algo que é uma bandeira que eu tenho e sempre que eu posso nos meus projetos eu tento trazer isso com mais força, impulsionar essa parte. E eu gosto de dizer que o nosso projeto ele é 100% gratuito. A gratuidade do nosso festival ela é garantida do início ao fim. Então, as obras que a gente faz, elas estão acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao alcance de todos. Isso é muito potente, porque ainda no país que a gente vive, a visitação do museu ela não tem um número muito interessante. O shopping center, no final de semana, com certeza bate recordes e mais recordes de visitação, e o museu ele acaba, né, não sendo um programa, né, no Brasil. Infelizmente. Né? E eu acho que quando a gente leva isso para a rua, a gente, de certa forma, está contribuindo, né, acordando as pessoas para essa prática de arte, essa observação da arte. E quem sabe até num futuro um pouco mais longo, a gente está contribuindo também para que essas visitações dos museus, das galerias, elas acabam, elas sejam maiores, né, num futuro, assim. Então, o projeto, né, ele é 100% gratuito nesse sentido, né? As obras estão disponíveis para as pessoas, qualquer um, né? É só caminhar pela rua e olhar para cima, né, e se deparar com isso. E a gente também tem uma preocupação social, né? Porque eu gosto de dizer que a gente tem esse objetivo de aproximar a arte, né, para mais próximo das pessoas, né? Porque tu está no teu trajeto, tu não quer, né, de certa forma consumir a arte, mas entre a tua casa e o teu trabalho, talvez tu passe por um mural e aquilo está escancarado, gigantesco e não tem como olhar. E todas as vezes tu olha de novo. A gente vai descobrindo coisas, né, todas as vezes num segundo olhar. Mas uma coisa muito legal do projeto é a gente também levar a arte para quem está muito distante dela. E essa parte social do nosso projeto, que em 2021 abraçou a Casa de Acolhimento Mulheres Mirabal, que é uma ONG que trabalha no acolhimento de mulheres que sofreram violência doméstica e que geralmente, né, elas moram com esse agressor e elas não têm para onde ir. E essa é uma casa de acolhimento, então a gente levou lá uma artista, em 2021 foi a Anne Schultz. Ela fez todo um trabalho com as meninas, não só com as acolhidas, mas também com as voluntárias. E todas juntas pintaram um mural, né, que foi a revitalização da fachada dessa ONG. Que bala. Em 2022, a gente foi ali para o território Ilhota, levou a Carla Bart, que conversou e dialogou muito com a comunidade. Né? O território Ilhota é uma comunidade de resistência que fica ali próximo do Tesourinha, né, na Ipiranga. Há muito tempo atrás, aquela comunidade quase foi desmobilizada e o início da Restinga é uma tentativa de desmobilizar aquela área, né, e levar os moradores para a Restinga, né, a fim de higienizar, né, essa parte da nossa cidade. Alguns bravos moradores não quiseram ir para a Restinga, que é muito longe, resistiram e ainda resistem bravamente, e hoje ainda estão lá. Lupicínio Rodrigues, né, também né, morou e viveu durante muito tempo por aquela região. Então, em 2022, a gente incursa nessa região e faz uma pintura também ali na Ipiranga, sempre tentando trazer um pouco dessa autoestima, né, e de trabalhar isso junto com a comunidade. Assim. Eu acho que é muito importante a gente também poder contar as histórias desses locais. E, naquela oportunidade, a Carla Bart conversou muito com os moradores para tentar entender o que ela ia colocar na parede. Legal. Isso era... e só para finalizar, desculpa te Claro. interromper. Opa. E esse ano a gente vai incursar no Sarandi, né, no bairro Sarandi, que foi duramente impactado pelas cheias de 2024. Né?
foi um dos bairros que... Que mais tempo ficou alagado. Exatamente. Tem regiões que ficou cerca de 60 dias. São 2 meses, né, embaixo d'água. E a nossa ideia é ir para lá. A gente vai fazer um mutirão com 10 artistas. A gente vai pintar um mural coletivo lá para tentar resgatar um pouco, né, dessa autoestima do pessoal, trazer um pouco mais de cor e, de certa forma, mudar o astral, né, daquela comunidade. Sem dúvida nenhuma, para a galera que não acompanhou aí, as enchentes, essas águas, elas são lamacentas, barrentas, e elas ficam muito tempo em contato com as paredes, né, com as estruturas. As marcas ainda estão lá. As marcas ainda estão lá, então, assim, Sarandi está um pouco mais marrom. Vai ser muito legal levar cor para eles. Mas a minha pergunta próxima era muito envolvendo, tipo, beleza. Claro que tu falavas que trabalha o ano inteiro para isso, né? Então, que história normalmente tu queres contar? Nós tivemos o primeiro foi 5 murais? O primeiro foi 5 murais, né? Depois, no segundo ano, a gente pintou mais 4 murais. E em cada edição, além dos grandes murais, a gente faz essa contrapartida social. Então, em cada ano também teve um outro mural que estava correlacionado a essa parte do projeto mais social. Mas tem uma intenção desses grandes murais contarem a história, alguma coisa? Ou como é que funciona nessa questão de curadoria? Isso sai da veia do artista? Como é que é? Então, eu vou falar um pouco, depois acho que as artistas... que eu tô louco para chamar elas aqui para dizer o grande, gigantesco desafio que elas vão ter pela frente. Exatamente. Mas quando a gente está nesse processo de curadoria, né, e eu comentei assim que o que hoje nos chama muito a atenção é conseguir entregar, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande com o que a gente está fazendo. Ele tem dimensões, né, gigantescas, né? As pessoas, invariavelmente, vão ser impactadas, né, querendo ou não, né, pelo nosso projeto. E a curadoria ela não está né, em cima do gosto pessoal do Vini, né? Não é sobre isso, né? Existe um compromisso muito maior. Então, a nossa ideia é sempre a gente conseguir ter artistas, né, que consigam trazer também a sua história, né, para dentro do festival, contribuir com a sua narrativa, né? E com o que, invariavelmente, eles vêm dizendo com o seu trabalho, né? Porque, na verdade, muralismo nada mais é do que o diálogo com o povo, né? É a arte querendo contar a sua história, né? E contar também a história do próprio artista. Então, essas histórias, né? O festival ele é uma grande colcha de retalhos de histórias diversas, de artistas de locais muito diferentes uns dos outros, com referências, né, também artísticas que vêm de outros locais. E os artistas que a gente chama, eles já têm suas carreiras e os seus trabalhos de uma forma muito, conceitualmente, muito sólidos, então isso acaba emprestando para o festival. Então, nossa preocupação é trazer artistas diferentes, com linguagens estéticas diferentes, para mostrar essa diversidade, né, e essa pluralidade que a arte nos traz, né? Então, basicamente, é isso, né? Mas, em 2024, a gente está olhando muito para o muralismo mais clássico, para essa linguagem, né, que transita e que está muito mais dentro dos museus e galerias do que da rua, né? E eu acho que essa vai ser uma grande novidade aí para 2024. Os artistas que a gente vai trazer são artistas que nunca pintaram na rua, teoricamente, assim, nessa grande escala. Então, vai ser um desafio para eles, né? Mas eu acho que o resultado vai ser absolutamente inédito e isso vai ser muito legal. Eu tenho certeza. A gente falava aqui com as gurias, com a Pamela e com a Cacau, para vocês entenderem, assim, a média do tamanho, né, de uma tela, de um mural pintado por elas gira ali em torno de 1 por 1, 1,20 por 1, algo nesse sentido. Esse mural que vai ser pintado agora por elas vai ser pelo menos 300 vezes maior. Então, não é exagero, hein? Não é exagero. 300 vezes mesmo. Com certeza, cara. E isso talvez é muito mais, louco, né? Porque tu tem que pegar a parte artística, uma parte de técnica e subir isso 300 vezes para conseguir colocar num mural tão grande. Falei, gurias, como é que tá o coraçãozinho? Porque assim, né?
vocês vão deixar um grande, gigantesco legado para a cidade. Isso é algo demais, assim. Imagina passar depois, assim, tá lá, moralzão. Como é que tá o coraçãozinho? Eu acho que, em primeiro lugar, é legal a gente falar sobre a responsabilidade, né, desse trabalho. É uma responsabilidade imensa, então tem que ter isso muito, muito sólido dentro da gente. Um desafio, mas também uma alegria, porque eu sempre quis fazer um trabalho desse tipo, né? Eu já tinha comentado com o Vini, nossa, tinha muita vontade. Nunca fiz, né, um trabalho tão grande. Já gosto muito de pintar em grande escala. Eu tenho trabalhos em que eu, enfim, né, me arrisquei ali com os 2 metros. Mas, enfim, é 300 vezes maior. Então, o coração tá a 1000, tá ansioso, mas tá feliz. E, tipo, tu parte para uma busca de conhecimento de técnica para isso? Tipo... Sim, com certeza. Eu acho que é muito da linguagem da pintura, né? Eu trabalho com pintura figurativa já. É muito da linguagem da pintura isso de trabalhar com o corpo e de aprender enquanto tu faz, né? Eu gosto de pensar que a cada nova pintura que eu faço, eu estou aprendendo muita coisa. E isso, de fato, acontece, né? O meu corpo está ganhando ali aquela experiência, aquele conhecimento. Então, eu estou tentando ver como mais uma aprendizagem, né? Nesse novo grande trabalho que vai estar aí agora para a cidade. Sim. E aí, agora bateu muito uma coisa. Mas só para contribuir, assim, porque escalar um desenho, né? Um trabalho... Cara, isso é feito desde que o mundo é mundo. A galera já está acostumada com isso, né? Existem várias formas de a gente escalar um desenho que está numa folha A4 num prédio de 50 a 40 metros de altura, né? Então, existem, no mínimo, assim, que os artistas comumente acabam utilizando, são 3 técnicas. Uma seria a gente utilizar um projetor, né? Onde tu pega aquele desenho, tu encaixa isso na parede e tu faz a transferência do desenho, né? O que às vezes facilita e num dia tu consegue ter o desenho já, grande parte dele na parede, né? Claro, o artista depois vai ter que fazer toda a pintura, claro. Mas ele já consegue entender onde cada elemento vai ficar, né? Uma outra técnica é quadricular, então tu faz quadrados de 1 por 1 numa proporção da folha e depois no prédio, e tu vem riscando exatamente como a gente fazia nos livros de colorir, né, quando a gente era criança, né? E existe hoje, assim, com o advento da tecnologia, a questão do grid aleatório, onde o artista vem riscando de uma forma muito aleatória o prédio, né? Parece uma grande bagunça visual, e daí depois disso a gente tira uma foto de drone, né? E o artista sobrepõe a foto de drone com o projeto, e ele consegue entender que talvez naquele quadrado que está no prédio está o olho. E num outro pedaço, num X. Então, são técnicas muito diferentes de fazer. Cada artista vai usar a sua forma, onde a sua zona, vai trabalhar na sua zona de conforto, né? Sim. Mas, geralmente, é feito dessa forma, assim. É a maior dúvida, assim, quando a gente faz um walking tour, que a gente também... acaba muitas vezes fazendo o nosso walking tour uma vez por mês, reunindo aí 90, 100 pessoas para falar dos murais. A pergunta que eu mais recebo é: Vini, como o pessoal consegue fazer isso, né, sair do papel e ir para a parede, assim? Claro. É o primeiro desafio, né? Depois tem muitos outros. E a gente tá falando pra galera que provavelmente nem pinta, saca? Que é a galera que tá passando. E tipo assim, imagina, o prédio tem 60 metros de altura. O artista, sei lá, 1,60, 1,70, 1,80. Como é que tu tira da... E ele tá grudado na parede, saca? Ele tá vendo só aquele quadrante muito próximo dele, muito pequeno. Pô, isso é muito desafiador. Point of view daquilo, né? Como é que tu te projeta pra trás pra entender o quanto aquilo se encaixa dentro do todo, né? O equipamento te permite um recuo de 1 metro. É nada, né? Tu tá fazendo um olho que é maior do que o próprio artista, né? Dependendo, ou um detalhe. É uma escala muito grande, né? E gigantesca. Isso é muito maluco, assim. Sem dúvida. Mas o que acaba acontecendo muito é que os artistas vão ter que, invariavelmente, muitas vezes ao longo do processo aí desses 15, 20 dias pintando, descer, ir lá longe do prédio, olhar isso, né? De mais distante, para ver se as coisas estão nos seus devidos lugares, né? E se não tiver, volta, dá tempo de corrige, ajustar, tá tudo certo. Tá, e deixa eu te perguntar, esse projeto ele vai agora, a princípio,
pra parede em novembro, né? Desse ano. Então, É isso? Exatamente. É. Isso já tá desenhado? Eu tô montando o projeto já. Não tá nada fechado, porque, enfim, né? Processos, a gente vai escolhendo prédio, tem todo... Também tem que olhar muito pra isso, né? O em É pra volta, o dimensão, entorno, pra é. fazer sentido. Então, está tudo em construção ainda. Mas vai dar certo. Vai sem dar, com dúvida, certeza. sem dúvida. E tu, Cacau? Já tem algo... Então, a gente está conversando ainda, né? A gente está nesse processo de estruturar a ideia, de estruturar o projeto, né? Pensar a pintura, qual vai ser o lugar. Porque quando a gente vai projetar, né, algum trabalho, a gente tem que considerar também que tamanho, que dimensão, né? Como é que vai funcionar a composição dos elementos naquele lugar, né? Meu trabalho, assim como o da Pamela, também flerta com a figuração, né? Ele não é abstrato. Então, tem que pensar nessa composição toda, assim, né? Considerando o suporte. E quando tu falou assim, perguntou antes sobre o coração, como é que ele tá, né, nesse momento, é um momento bem desafiador, né, assim, como a Pamela também. Eu não tive nenhuma experiência como arte urbana, assim, né, de fato, essa pintura mural. Então, vai ser um desafio bem grande, né, vai aumentar bastante a dimensão que eu tô normalmente acostumada, né, a pintar. E essa questão da responsabilidade, né? A gente vai colocar uma arte na rua, vai ocupar aquela cidade, vai ocupar o lugar das pessoas, né? Esse lugar de trânsito, né? E quando a gente pensa muito em transformar, né? Quando a gente traz essa arte para a rua, né? De tirar do ateliê, que é aquele lugar onde a gente tá ali com um trabalho, né? Uma relação muito do artista com o trabalho, né? Eu gosto de falar que eu converso com aquele trabalho, né? A gente sempre vai ter uma experiência diferente quando a gente está produzindo e vai estar sempre aprendendo, né? Por mais que seja o material que tu já tem uma certa proximidade, né? Uma familiaridade com ele. E quando tu traz esse espaço para a rua, tu expandir esse diálogo que tu tem no teu trabalho, né? Tu tem todo um pensamento, uma construção, a tua visão que tu coloca ali, a tua percepção de mundo, né? Os teus questionamentos, as tuas percepções. E tu compartilha, né? Então, ocupar esse espaço da cidade é um desafio, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, né? De conversar e expandir esse diálogo com pessoas que estão ali transitando, que estão indo para o trabalho, né? Que não estão ali esperando ver a arte, consumir a arte, né? Como a gente tem esse caminho até o museu, até a galeria, né? De um espaço mais legitimado, assim. Então, eu estou bem ansiosa e bem animada também, né? Eu acho que vai ser um desafio bem bacana. A Cacau, eu só queria complementar, porque a Cacau trouxe, né, esse olhar do artista dentro do ateliê, né? E... Enfim, as meninas estão muito acostumadas com esse ambiente de trabalho, né? O ateliê, ele é protegido, né? Ele é silencioso, ele é tranquilo, né? E muitas vezes o artista ele fica ali 6, 7 meses produzindo, né? Poucas pessoas têm acesso a isso, né? E depois, numa bela noite, ele resolve expor tudo isso, né? E apresentar tudo de uma única vez para o público, né? O legal do que a gente vai fazer, e talvez elas, como não estão muito habituadas com esse ambiente rua, assim, é a gente ver isso acontecendo dia após dia, ao vivo, as pessoas dando os feedbacks, as pessoas tentando entender o que vai acontecer, as pessoas intuindo, não, eu acho que ela vai fazer isso, eu acho que vai ser pintado aquilo. Isso é muito legal. Isso é muito legal, assim, é muito gratificante esse momento que a gente está pintando, que a gente tem o contato com o público na veia, né? Feedback instantâneo. É o dedo Exato. no pulso a todo momento, né? E as pessoas entendendo, e as pessoas curtindo, e as pessoas querendo, né, saber aonde aquele trabalho vai chegar, porque o trabalho ele vai se desvendando, né, ao longo desse processo. Né? Sem dúvida nenhuma. Ao longo do mês o cara vai vendo... Mas eu acho que uma coisa muito, muito louca disso é que, assim, tipo... Beleza, quando tu faz e cria a arte para dentro do ateliê, arte é sobre interpretação, né? Tu vai ter várias galeras que vão interpretar de maneiras diferentes, mas meio que tu conhece o público que frequenta esse lugar, saca? A partir do momento que tu leva isso pro mural, pro meio da cidade, tu fala com todos os públicos possíveis de existir. De todos os segmentos, toda a classe social, todo o perfil cultural. E aí, quando tu tá no teu processo criativo, como é que funciona isso na cabeça? Que, tipo, tu pensa
quais são todas as possíveis interpretações de quando essa galera passar lá, que possam perceber do que é o teu sentimento ou daquilo que tu quer transmitir? Olha, pra mim, eu acho que vem muito das minhas motivações, mas quando eu coloco no mundo, eu gosto dessa abertura das interpretações, né? Então, a gente não tem como ter controle da forma como o outro vai perceber o trabalho, a leitura que ele vai fazer, né? Eu acho que essa graça da arte também é isso, né? Tu produzir, o artista traz suas concepções, né, suas percepções, como eu falei antes, mas também essa margem de possibilidades infinitas de interpretações e leituras do trabalho. É isso né? que te motiva? É uma das motivações, né? Eu acho que como artista, assim, eu penso muito num trabalho de comunicar, claro, né, o que me toca, o que me atravessa, assim, né, a forma como eu percebo o mundo, né? A gente vai construindo, assim, nossos interesses, assim. Mas a forma como o outro vai ver isso, eu não tenho controle. Eu acho que é isso que é o bacana, né? Até porque quando a gente tem o nosso trabalho ali, que é muito dentro do ateliê, né? Que é muito íntimo também, é um lugar íntimo de trabalho, assim. A gente tem acesso a algumas pessoas limitadas, né? Que vão entrando e vão também dando seus feedbacks. Mas quando a gente expande isso, é muito bacana, assim, ver outras conexões, outras formas de ver aquele trabalho que tu nunca tinha pensado, assim. Então, essa troca, eu acho que é algo que motiva também, né? Sem dúvida. As melhores percepções são sempre das crianças. É inacreditável o entendimento, o desprendimento simbólico e conceitual que elas têm, assim, os walking tours, que é uma caminhada guiada que a gente faz pelos murais. Também é uma parte, né, é um tour gratuito, guiado, de 2h30, onde a gente passa por todos os murais e a gente vai conversando, né, sobre as percepções do próprio artista, né, as curiosidades de cada um dos murais, e as crianças são sempre muito participativas, assim, e eu fico sempre muito abastecido com esse olhar, com esse frescor das crianças, assim, em relação à arte, assim. E elas fazem conexões que a gente, enfim, desconhece ou deixou de fazer por algum motivo, né? Quando a gente vai ficando adulto e vai tendo que se enquadrar em algumas questões, né? Então, essa história, assim, do olhar da criança, nesse sentido, é muito mágico, assim, é muito interessante mesmo. É engraçado, né? Que daqui a pouco a criança fala uma coisa que tu jamais imaginou sobre o teu próprio trabalho, né? E aí tu olha e pensa, bah, pior que é. Pior que pode ser. Então é muito legal também, a gente aprende muito, né? Eu já tive experiência com mediação, então eu também já recebi muitas crianças no espaço do museu, né? Vai ser muito bacana também ver o pessoal falando na rua do meu trabalho. Vamos ver. Como mediadora, às vezes tu traz as motivações do artista, um pouco da ideia, né? Claro que a gente não tem controle de tudo isso, mas quando tu traz isso pro público e aí vai fazendo outras conexões, tu vai vendo as caras das pessoas, né? É até mais legal mas quando será a gente... que não pode ser, né? Determinada coisa. E eu acho que essa troca que vai ter, né? Nesse momento do projeto, assim, né? No momento que a gente vai começar a pintar e estruturar o trabalho, assim, as pessoas vão começando a ficar curiosas, imagino eu, né? Pelo menos eu, quando tô vendo um trabalho sendo feito. Todo mundo curioso agora. Exato. Já tá ligado. Inclusive, eu quero matar um pouco da curiosidade da galera pra gente mostrar aqui um pouco como foi, né? Como foram as outras edições e também um pouco do trabalho das gurias. Como é que tá aí, Rafa? A gente tem aí na agulha? Aí, ó. Aí essa daí é a nossa edição de 2021, foi a nossa primeira edição. Nesse ano a gente pintou 4 murais ali no centro histórico e mais um mural também ali no centro. No primeiro... Isso é até legal a gente falar agora, enquanto a gente está vendo essas imagens, assim, que eu acho que a gente quase cometi um erro, que eu ia pulverizar esses murais pela cidade. Então, a minha ideia inicial era fazer um mural lá na Zona Sul, um mural lá na Zona Norte, um mural no centro, um mural na Cidade Baixa, assim, ocupando a cidade de uma forma mais pulverizada, né, e distante geograficamente. E, enfim, cara, algumas coisas aconteceram em 2021, assim, a gente pensou um pouco nessa ideia e disse assim, cara, não, o segredo dessa transformação
ela vai se dar se a gente condensa essa história, se a gente deixa esses murais próximos, se as pessoas começam a transitar pelo centro. Foi uma acertada, tá? Foi muito. Quase que a gente não fez isso, sabe? Acertado. Porque no nosso mapeamento, eu tenho um mapeamento hoje de mais de 150 prédios que a gente quer pintar em toda Porto Alegre. É real isso? Que bala. E então eu tenho o meu roteiro Independência, o roteiro Zona Sul, o roteiro Quarto Distrito, né? De várias regiões de Porto Alegre, assim. E num primeiro momento eu falei, cara, o jeito de eu conseguir impactar mais pessoas vai ser eu descentralizar essa história. E depois de muita reflexão, a gente conversa assim, com algumas pessoas que foram fundamentais nesse processo, a gente entendeu que era absolutamente o contrário. A gente tem que concentrar isso, sabe? Claro que sim. E mostrar para as pessoas quase que essa overdose de assim, nossa, velho, o que aconteceu? Né? Tem muito mural. Então, hoje, a nossa preocupação e nossos territórios, né, eles estão muito... No primeiro ano, em 2021, foi o Centro Histórico. Em 2022, a gente começa a sair do centro em direção à Cidade Baixa, assim. E hoje, esses 2 territórios são os nossos... Olha, o prédio onde a gente tá. Exatamente. Esses 2 territórios hoje, eles eles nos interessam muito, né? E, cara, sem querer, a gente consegue fazer esse walking tour, que foi uma ideia que surgiu depois também, né? Quer dizer, se a gente tivesse pulverizado isso pela cidade, seria inviável, né, fazer isso. Né? Cara, e deixa eu fazer um comentário de leigo, assim. No segundo, vocês foram mais audaciosos ou é impressão minha? Sim, eu acho que, como eu comentei, né? Pô, a gente se colocar esse desafio de pintar 5 murais sem não ter experiência nenhuma foi algo muito... Foi um grande amadurecimento em 2 meses, né? E ele nos possibilitou, né, e vem nos possibilitando, acho que esse ano também, a gente está enxergando o festival com um outro olhar, que é justamente quais são as novas possibilidades, né? O que a gente pode trazer para cada edição, a gente tentar trazer um frescor, tentar trazer um ineditismo, sabe? E em 2022 marca, assim, essa nossa conexão um pouco mais forte, assim, com o muralismo mais clássico, com artistas que não tinham ainda pintado nessa grande escala. E esse ano a gente vai um pouco mais além, assim, trazendo muitos artistas, quase que a totalidade, né, de artistas aí que não têm um pouco dessa experiência, mas sabendo que os resultados vão ficar incríveis e que a gente consegue entregar também para a cidade, né, um pouco mais de, enfim, outras estéticas artísticas que as pessoas não estão muito acostumadas a perceber nesse território urbano. A produção me passou aqui que a gente tem um material de vocês, né? Um pouco da arte já criada. Vamos contar um pouquinho, vamos ver um pouquinho esse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre esse conteúdo aí. Bom, meu trabalho, ele permeia muito, então, pelo campo da pintura, né? Ele tem também o desenho como referência. E eu me interesso muito por esses espaços internos, assim, que carregam essa atmosfera de casa, essa atmosfera doméstica, de intimidade, assim, né? Eu sempre vejo o espaço da casa, desses lugares onde a gente vive a nossa intimidade, como esse lugar onde tem memórias, tem vivências, tem registros muito pessoais, assim, né? E os objetos carregam isso, né? Quando a gente escolhe algo para trazer para nossa casa, ou algo que a gente ganha, algo que a gente guarda, né? Ele tem muito significado para além dessa dimensão estética, visual, né? Ela também carrega questões emocionais e de memória, né? Pode ir passando, Rafa. E eu gosto de brincar com alguns sistemas, assim, né? De observação de elementos físicos, tridimensionais, mas também de imagens, né? Então, essa brincadeira que acaba acontecendo na pintura, né? De ter algumas distorções da perspectiva, vem muito do lugar de eu misturar esses sistemas, né? Essas estratégias, tanto de observação desses objetos tridimensionais quanto dessas imagens, e também objetos e elementos que eu imagino, assim. Então, essa brincadeira com esses universos, né? Também tem a referência botânica, que é muito presente, né? Eu acho que um lugar, uma casa, né? Ela se faz viva quando a gente também tem vida, né? Eu acho que a natureza tem muito esse papel também de trazer essa atmosfera de aconchego também, né? De lugar que ele segue vivo, assim, né?
Então, tem as mesas postas. O que é interessante também no meu trabalho, que eu busco é tentar manter vivo esse registro de que alguma coisa está acontecendo, né? Então, uma mesa está posta, né? Tem um talher que ali está disposto sobre o prato, né? Tem um pano esquecido. Então, ela sugere a presença humana sem ter ela fisicamente ali, né? Então, como os objetos também contam um pouco da vida desses lugares, né? Então, a ideia é ampliar essa interpretação, né? O que está acontecendo ali, de quem é esse lugar, né? Trago algumas referências também de objetos que são pessoais, assim, então brinco também um pouco com essa ideia de ser um pouco autobiográfico, mas não só, né? Porque as referências são bastante diversas, assim. Tinha um livro do Ralph Foster ali que eu vi. E é muito comum Exato. no trabalho da Cacau a gente perceber que ela não pinta um quadro, né? Ela pinta mais de um, porque dentro da própria casa Exato. tem outro outros quadros, né? Então, Bate a percepção. tem uma metalinguagem muito legal, e eu já percebi que muitas vezes ela insere dentro dessa casa outros quadros que ela já pintou, como se a obra do histórico, né, a obra antiga, ela está presente ainda dentro, numa metalinguagem, de um novo quadro. Então, tipo, tu começa a olhar e diz, não, mas eu já vi isso em outro lugar. Exato. Sim, tem uma outra tela que é como se ela tivesse pintado uma tela, pegado essa tela e pendurasse essa tela nesse novo ambiente, assim. Tem várias easter eggs do trabalho ali dela mesmo. então, Um tipo, espelho ali que reflete uma tela que parecia que a gente acabou de ver. Exato. Dentro do espelho. Muito legal. Esse processo de pintar, assim, né, esses espaços, eu vejo muito como esse movimento que a gente faz na casa mesmo, de se deslocar, né, e de mudar as coisas de lugar. Então, pegar uma tela que eu já pintei e colocar no quadro também é eu pensar aquele espaço, né? Então, a pintura, para mim, ela é muito além do ato de pintar, né? O próprio momento em que eu chego no ateliê, eu estou organizando aquele ambiente, né? A modo como eu organizo o espaço que eu estou, ele é pensar a pintura, né? Pensar essa composição, assim. Então, eu trago muito dessas experiências também para o meu trabalho. E essa ideia também de como a gente consegue, através da cor, dos elementos, das formas, né? Falar sobre vidas, sobre como aquele espaço está vivo, né? Ele está ocupado, ele está habitado. Por quem pode ser a pessoa que está vendo, né? Que consegue fazer outras conexões, lembrar de alguma coisa, de alguma referência. Tu curte né? um globo de espelhos, né? Eu tenho vários, eu coleciono. Então, às vezes, eles eu observo bastante, assim, né? Essa questão do reflexo também, né? Tem lá Que na ele expande para a parede, parede. né? Muito legal. E uma coisa que eu acho que é muito interessante, quando a gente estava conversando, eu e a Cacau no início, assim, do convite e tal, é que o trabalho dela transita muito sobre a intimidade, né? Sobre uma tela pequena, de um espaço que é um cantinho da casa, né? E o que a gente vai fazer agora é justamente o oposto, né? A gente vai escancarar... Abrir a janela. Exatamente, né? Então, acho que tem um movimento muito interessante aí de como as pessoas vão perceber, vai ser quase isso que tu falou, né? Como se a gente abrisse a cortina da casa, as pessoas vão ver o que está por trás daquilo, numa escala gigantesca, né? Cheia de detalhes e tal, mas eu acho isso muito curioso do tem trabalho. esse diálogo entre o público, né, e o privado, né? Aquilo que é íntimo meu, né? Então, agora tu abre essa porta e convida o espectador justamente para habitar esse lugar. Tem um voyeurismo, né? Eu acho que quem tiver de telespectador ali, quem tiver né, olhando, vai estar meio que compartilhando dessa intimidade junto. Cara, Abrir a janela demais. e colocar uma lupa, né? Também exato. tem isso. Também. Verdade. Lindo demais, parabéns, Cacau. Vamos Obrigada. ver o trabalho da Pamela. Então, eu também, assim como a Cacau, trabalho com pintura figurativa. Só que o meu motivo representacional, né, as imagens de referência que eu uso para construir as pinturas, são fotografias de álbuns de família. A partir dessas imagens, dessas fotografias, eu construo minhas pinturas, que são em média e grande escala, né? E é um trabalho que ele partiu bastante do autobiográfico. O que eu fiz? Eu comecei a fazer uma coleção de fotos da minha família, né? Eu pegava ali vários álbuns da casa das minhas duas avós, de primas, de tias, e fiz uma grande coleção, um grande acervo meu, que aí começou a se ampliar com o tempo para fotografias de outras pessoas, né? De famílias parecidas com a minha, que é uma família interracial, uma família mestiça. Então, esse também é o meu recorte, né? Eu abordo a questão da racialidade entre famílias negras e mestiças, né?
e as tensões e alegrias que a gente pode encontrar nessas imagens, né? E a minha pintura, eu gosto de trabalhar uma pintura que se afirma muito como pintura, apesar dela partir da foto, né? Eu gosto de deixar a pincelada aparente, o escorrido da tinta aparecendo, às vezes uma camada bastante grossa, assim, de tinta. Às vezes eu uso umas cores que realmente não tem nada a ver com a realidade, isso é proposital, né? Para afirmar isto é uma pintura de fato. Deixar uma camada lá de baixo aparecer, né, na frente, esse é um trabalho que eu fiz na rua uma vez. Que lindo! Mas é isso, brincar com essa questão das camadas de memória, né, que a gente tem nos álbuns de família, diferentes temporalidades, né, a gente pega uma imagem do passado, a gente organiza no presente, num objeto, que geralmente é um livro, visando alguém ver no futuro, né, então são 3 tempos acontecendo ao mesmo tempo numa imagem que vai ser a pintura depois, que também tem essas próprias camadas de tinta, de cor, que vão se sobrepondo, enfim. Esse escorrido da tinta que é intencional, qual é o que exatamente o artista quer passar quando utiliza dessa técnica? Deixa eu voltar a pergunta para ti, então. O que para ti significa o escorrido? Eu vou responder depois o que é a minha ideia, tá? Mas o que tu acha? Eu vou responder, eu sou mediadora. Joga a pergunta em volta. Por favor, tenha um olhar de uma criança pra gente não estar preso. Eu tô com a palavra na cabeça e eu vou falar, me parece um pouco mais melancólico. Me dá um pouco mais essa sensação, assim. Legal. Mas agora, eu não sei se entende? Essa é coisa, eu tô falando como, né? Como não entendedor. Como tu sente. Como eu sinto, assim, me dá uma sensação um pouco mais melancólica. Né? Legal. Mas agora eu queria escutar de ti. Acho que a primeira coisa é o gostar de mexer com a tinta, assim. Eu trabalho com tinta acrílica e eu começo, assim, bem diluída, né? Eu começo diluindo bastante a acrílica com água e aí eu deixo escorrer porque é divertido, sabe? Vem desse lugar da diversão também e de manipular esse material, né? Essa aguada e depois ir colocando mais materialidade, né? Deixando ela mais só a tinta, brincando com isso. Porém, né, como a gente falou antes, depois o público pode, quem for ver, vai atribuir seus significados e o trabalho não é mais meu, né? Ele é de todo mundo. Eu acho que tem também uma questão de algo que escapa aos dedos, sabe? Eu tô lidando com memórias, com imagens que já foram, né? A fotografia, ela já aconteceu aquele momento, mas não é mais aquilo, né? Hoje a gente tem o presente, que é outra coisa. Então é sempre algo que nos escapa aos dedos, assim, como essa tinta que escorre, sei lá. Cara, o que eu fico sempre muito impactado, assim, com o trabalho da Pamela, e faz todo sentido quando eu escuto ela falar sobre fotografia, é o quão boa fotógrafa ela é, porque os enquadramentos e as composições de todas as imagens, elas são muito interessantes. Nunca é um enquadramento óbvio, nunca... E isso é muito bem feito, assim, e esteticamente muito, muito bem calibrado, assim, na minha opinião. E isso me chama muito, muito, muito atenção no trabalho da Pamela, assim, como ela consegue cropar e, dependendo de como ela recorta essa imagem, ela consegue dar perspectiva, profundidade, enfim, levar o nosso olhar e lançar o nosso olhar para, de repente, uma parte, né, do que está sendo representado. E eu acho isso muito, 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 muito interessante mesmo, assim, essa questão da composição e vem muito do campo da fotografia, assim, porque quando a gente olha, tu vê que teve uma foto antes do quadro pronto, sabe? Eu, enfim, consigo perceber muito isso. Eu acho bacana esse recorte fotográfico, assim, né? Que a cena ali... Parece que a cena continua, né? A gente tem aquela figura ali que está cortada, o corpo não está tão aparente, né? E esse corpo continua para além daquele momento, daquele fragmento ali, né? Eu acho que até a forma como os crops e os enquadramentos são feitos
dá um ar de naturalidade, assim. Não é aquela foto 100% exata, né? Foi feito em casa. É caseiro. Né? O cara então, tirou e pegou no momento que ele E eu acho que a gente, pouco a pouco, né? E hoje muito, foi educado visualmente através do celular, né? Então, acho que o mundo todo passou por uma educação visual, né? Tendo o celular, porque antigamente a gente tirava uma foto e revelava ela depois. E se ela ficou boa, ela ficou boa. Se ela não ficou boa, ela também ficou boa. Porque tu não tem outra oportunidade. Sem dúvida, não tá pintando fotos do Instagram atual. Tu não tem oportunidade de tirar de novo aquela foto, porque aquela foto representa um momento, né? Congelado no tempo. Então, eu acho que, como também a Pamela acaba revisitando os álbuns, né? Eu acho que também fala de uma época visual onde, às vezes, as fotos elas saíam do controle porque a gente tirava foto e depois a gente via como ficou, né? Não é hoje. Não ficou boa. Não, tira outra, caro, tá? Tira outra. E era caro, ainda mais. E às vezes queimava. Queimava. Né? Então... Mas, pessoal, a gente se encaminha aqui pro final. Uma coisa é certa, assim, eu acho, abrindo o coração, eu nunca tinha me aproximado tanto do artista falando sobre a sua arte e olhando talvez com esse olhar, assim, é interessante isso, e eu acho que provavelmente as galerias tenham mais um cara passando por lá, né, e apreciando, muito interessante isso, mesmo, uma sensação bem, mais profunda do que eu imaginava. Que show. Que bom, que bom. Mesmo. Que legal. Eu, enfim, queria deixar um recado final, assim, pro público, assim, nos acompanhar o nosso Instagram. O Instagram do projeto é olhepracima.art, A-R-T, né? Durante as nossas pinturas, agora, em novembro e dezembro, a gente vai estar compartilhando, e os artistas também vão estar compartilhando todos esses momentos, que é muito legal, a galera fica curiosa. Então, quem quiser conferir de pertinho, né, o dia a dia das pinturas, pode nos seguir lá. A gente vai, enfim, fazer todas as divulgações dos artistas. Quem entrar lá no nosso Instagram vai ter contato com todos os murais que a gente já pintou, né, todas essas histórias, e também as novas histórias que a gente vai contar, né? A gente queria agradecer imensamente o espaço, a Tintas Renner, por ser essa parceira de longa data que viabiliza, né, o nosso projeto. E para a gente é uma honra poder contar com a Tintas Renner nessa caminhada, né? E queria agradecer às artistas, dizer para elas que eu estou louco para ver o resultado final disso, que daqui a pouquinho, né, a gente vai estar nessa etapa. E é isso. Compartilhem os nossos conteúdos, nos sigam nas redes sociais. O que a gente faz é para a cidade, é para todo mundo. E também queria fazer um convite lá dentro do nosso Instagram. Tem um link para quem quiser também nos ajudar nesse mapeamento da cidade. Então, legal. Daqui a pouco, né, vocês estão passando aí por algum lugar e dizem assim, pô, Vini, tu já conhece esse prédio aqui, vamos pintar esse prédio. E esse prédio pode ser o seu, né? Exatamente. Se esse prédio for o seu, melhor ainda. Nos mande o contato, depois a gente entra em contato e explica como funciona o projeto. O projeto, a nossa ideia é realizar pelo menos uma edição por ano, então a ideia é que esse projeto seja vivo e a contribuição de vocês vai ser fundamental. Muito obrigado. Galera, que baita episódio foi esse, sério. Isso assim, né? Se tu tá curioso de qual é o desfecho disso aqui, porque tu já sabe que vai ser bom, acompanha lá o @dos_caras, acompanha o dia a dia de como vai ser esse processo aí de pintura e até o momento final. E assim, se tu não é daqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, te convido para vir aqui conhecer a nossa cidade, que eu tenho certeza que tu vai ser muito bem recebido aqui. Então curte, comenta, compartilha esse conteúdo incrível, maravilhoso. Agradecer a todo mundo que nos assistiu até aqui. As Tintas Renner por nos proporcionar, né, essa linda arte que roda em nossa cidade, esse projeto maravilhoso e a tinta lá de casa também. Até a próxima semana. Tchau, tchau.